Isso. 1, 2, 3 e... Boa noite, empreendedoras! Sejam muito bem-vindas ao nosso livro de cabeceira fechando o mês de março, com o livro Story Brand de Donald Miller. Esse material ele faz parte do nosso grupo, do nosso clube de assinatura, VirtualBox Empreenda com Propósito, e todo mês nós estudamos um livro, tema referente ao mês, e o mês de março é sobre Conte Sua História e Emocione. Vamos começar então. Marinei, seja muito bem-vinda. Que bom te ver por aqui. Eu estou também transmitindo no Instagram e lá no Google Meet para quem recebeu o convite. Lá no Google Meet vocês não vão conseguir me ver porque a minha tela está voltada para a apresentação. Eu vou tentar transmitir também por aqui a minha tela para que vocês possam acompanhar a apresentação, ok? Bom, então sem delongas, vamos começar. Deixa eu ver só como eu faço aqui para mudar. Não consigo enxergar. Aqui. Consegue visualizar bem a minha tela? Pena que eu não consigo dar mais do que esse zoom aqui. Vamos lá. Bárbara, seja bem-vinda. Problema com o áudio? Vamos tentar aqui. Talvez esteja um pouco longe. Consegue me ouvir agora? Alguém consegue me ouvir aí no... Tudo bem, Lígia, não tem problema. Caso você não consiga acompanhar pelo Meet, eu também estou transmitindo pelo Instagram. Consegue ouvir? Está difícil pelo Meet. Não vou conseguir gravar. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fechar essa daqui. Não vai dar para gravar mesmo. Eu tô com problema na minha câmera. Como sempre, esse problema de câmera. Que saco. Eu vou fechar e vou abrir de novo. Que droga. Consegue me ouvir, Bárbara? Que confusão, gente. Sim, tô muito bem. Te ouço bem também, que eu tô tentando fazer a transmissão também pelo Instagram e gravando, mas infelizmente não deu. Vai ter que ser sem gravação mesmo. Eu gravo pelo Instagram mesmo. Mas na pausa eu vou aproveitar para assistir, Tá tá? bom. Fique à vontade, tá bom? Eu vou só compartilhar aqui a tela. Ele aparece aqui. Perfeito. Bom, vamos começar então. Perfeito. Vamos ver se agora aparece no Instagram a tela bonitinha. Tá certo. Fiz aqui mais ou menos aquela ideia que você deu, Bárbara, da câmera e do celular. Só que eu tô com um computador e celular. Isso aí, legal.
tá aparecendo direitinho. Tá aparecendo, né? Show de bola. Eu é que não vou mais aparecer, mas aí no final a gente volta. Se bem que eu apareço aí, né? Então tá bom. Vamos lá. Vou começar então falando sobre o nosso livro de cabeceira do mês, né? Que é o Story Branding, de Donald Miller. Vamos lá. Já passou o próximo slide? Passou, né? Não, ainda não passou. Beleza. Então, me apresentando, eu sou Dani Cris. Eu sou formada em design gráfico com foco no digital, tenho pós-graduação em branding, storytelling também e MBA em marketing e vendas. Atuo na construção de marcas para pequenos negócios com foco no público feminino. Dia 1º de maio, nosso estúdio completará 10 anos de existência, de sucesso, onde eu ajudo empreendedoras a construir o seu sonho de empreender no digital. Então, vamos lá. O livro Story Brand, ele fala sobre você criar mensagens claras para atrair a atenção dos clientes para a sua marca. E o que entende-se por isso, né? As empresas que convidam seus clientes para uma história heróica, elas vencem. Aquelas que não fazem isso são esquecidas. Então, todos nós podemos ser recompensados por colocar as histórias de nossos clientes acima da nossa. E é isso que a gente vai aprender hoje. A imagem tá boa. Boa noite, Dani. Boa noite. Perfeito. Então, eu vou só diminuir o zoom aqui para vocês poderem me acompanhar na apresentação. Então, só ajustar aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Isso, né? Agora melhorou um pouquinho para visualizar. Como ser visto, ouvido e compreendido? A gente às vezes se pergunta, né? Quando as nossas vendas estão muito fracas ou quando a gente não tem o resultado não atinge a meta que a gente gostaria, a gente costuma se perguntar: o que foi que deu errado, né? Será que meu produto ele é realmente bom? E se o problema não for o produto? Se não for também o mercado? Se não for também a crise? Se o problema está na forma como você fala sobre o seu produto. Isso é o que a gente vai ver. Tem essa imagem legal aí do macaco com megafone, né? Imagine um macaco com um megafone falando. O que você vai entender sobre isso? São só ruídos. Né? Ele vai ficar grunhindo sem saber o que entender, sem você conseguir entender o que ele diz, porque para ele aquilo não tem muito sentido, né? Não, é apenas uma banana, vamos dizer assim. Então, as palavras, elas vendem, porém, ninguém vai ouvir se a sua mensagem não for suficientemente clara. Não importa o marketing que você faça, não importa o quão bonito esteja o seu cartão de visita, o seu panfleto, se ali dentro o conteúdo não atrair a atenção do seu público. É sobre isso que o livro fala. E aí ele fala também que o nosso cérebro, ele é atraído para a clareza e foge da confusão. Então nós temos uma ilustração aqui de um cérebro queimando calorias, né? Na esteira, desesperado, correndo, queimando calorias. O nosso cérebro, ele procura o máximo evitar fazer muito esforço. O máximo que ele puder evitar queimar calorias. Então por isso que a mensagem, ela precisa ser muito clara, para que as pessoas possam compreender. E a gente, naturalmente, nosso corpo ele tende a economizar, tanto em calorias quanto em energia, para que ele possa facilmente, né, assimilar os conteúdos, uma vez que a gente recebe informação o tempo todo. Então, a gente precisa ter essa clareza na hora de comunicar a nossa mensagem para o nosso público. E existem 3 elementos que estão interligados, como se fosse uma corrente unindo cada um, né? Que é o marketing, a história e o comportamento. Esses 3 elementos estão unificados, eles estão unidos por elos que fazem com que você consiga transmitir de forma clara a sua mensagem. Então, quanto mais simples e previsível a nossa comunicação, mais fácil para o nosso cérebro absorver. Só um instantinho. Célia, seja bem-vinda. Vamos continuando aqui. Então, quanto mais simples e previsível a gente puder comunicar a nossa mensagem, mais fácil o cérebro do interlocutor, né, do nosso cliente, ele vai conseguir absorver aquilo que você está transmitindo.
E as histórias vêm aí justamente para dar esse sentido, colocando tudo em ordem para que você possa entender o que está acontecendo. E isso se reflete também no comportamento do consumidor. Então, o marketing, a história e o comportamento são 3 elementos que se unem para comunicar a mensagem de forma clara e previsível. Boa noite. Não entrou mais alguém aqui? Não. Tá, beleza. Continuando. Agora a gente vai entrar um pouquinho na síntese da pirâmide Maslow. Nós, basicamente, necessitamos, né, de 3... nós temos 3 necessidades que nos movem. A primeira, que está na base da pirâmide, são as nossas necessidades básicas, são aquelas fisiológicas e de segurança, alimento, abrigo, emprego e renda, é aquilo que nos que cuida da nossa sobrevivência em primeiro momento. No meio da pirâmide, nós temos as necessidades sociais, que são aquelas necessidades de relacionamento, de redes de apoio, nossos amigos, nossos familiares, a necessidade do ser humano de estar em comunidade. Essa é o segundo pilar da nossa necessidade, segundo a pirâmide de Maslow. E nossa terceira necessidade, que é a que está no topo, são as necessidades psicológicas, aquelas que dão sentido à nossa vida, estão relacionadas à filosofia de vida e à nossa espiritualidade. Então, todas essas 3 necessidades básicas do ser humano, sociais e psicológicas, elas precisam estar alimentadas através da nossa comunicação. Porque as pessoas, elas não compram apenas soluções para os problemas internos, mas principalmente as soluções que supram essas necessidades que ela tem, que nós temos, né? Que é a básica, social e psicológica. Então, quando você vai comunicar a sua mensagem, você precisa pensar nessas 3 necessidades básicas do ser humano, que não estão só relacionadas aos seus problemas internos, mas elas vão suprir todas essas necessidades. E é um erro muito grande que as empresas cometem, que é comunicar apenas soluções para aqueles problemas que são superficiais, que são externos, e não se atenta a essa necessidade interna do ser humano. Alguma dúvida? Andréia, seja bem-vinda. Bom, vou continuar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Por enquanto, não. Então, vou continuar. Deixa eu melhorar até o visual agora, né? Bem. E aquilo que eu falei, né? As marcas cometem 2 erros que são muito críticos, que é justamente essa intenção de suprir somente as necessidades superficiais, aquelas que são externas. E a gente precisa se atentar também à nossa necessidade de sobrevivência, que são aqueles que eu falei da pirâmide de Maslow. Necessidade física, emocional, relacional e espiritual. Então, quanto mais calorias o nosso cérebro precisar queimar, menos ele vai poder nos ajudar a sobreviver e prosperar. E aí, nessa ilustração, você tem um corredor com várias salas e no final do corredor, o que deveria ser, né, uma saída de emergência. O que ele quer dizer no livro? Esse é um exemplo que ele até dá, que a gente está numa sala, existem várias cadeiras, né, dentro dessa sala, e o nosso cérebro pouco importa quantas cadeiras existem dentro da sala. Ele quer saber onde ficam as saídas de emergência no caso de um incêndio, por exemplo, e saber como, né, sobreviver. Então, a nossa mensagem, ela precisa ajudar o cliente a sobreviver sem que ele precise queimar tantas calorias. Essa é a mensagem principal dessa questão aí da sobrevivência. A gente precisa deixar claro o que a gente quer de forma que supra essas necessidades de sobrevivência que o ser humano tem, seja física, emocional, relacional ou espiritual. E nós temos 7 desejos de sobrevivência que são universais. Qualquer ser humano tem esses 7 desejos que estão relacionados com a nossa sobrevivência. A primeira é poupar dinheiro. A segunda é economizar tempo, que está basicamente ligado também um ao outro, né? Poupar dinheiro e economizar tempo. Acumular recursos. Esse acúmulo de recursos é pensando também na questão de sobrevivência. Nós tivemos isso bem claro na época da pandemia, né? Então, nós precisávamos acumular alimentos para aquele período que a gente ficou trancafiado. Então, a gente precisa acumular recursos no sentido de suprir as nossas
necessidades básicas de sobrevivência. O quarto desejo é de formar comunidade, ou seja, de se socializar, de estar em comunidade, né, de estar no meio de pessoas, de ter um grupo de apoio, pessoas que possam nos auxiliar. O quinto é de ganhar status. O sexto desejo é praticar a generosidade. De forma geral, todo ser humano tem a necessidade, ou pelo menos o desejo involuntário, de fazer com que desejar que outras pessoas prosperem também, então que as pessoas também fiquem bem. Então a gente tem essa necessidade, né, de sobrevivência, que também faz parte de um desejo, de ser generoso com o próximo, né, de ajudar o próximo também a prosperar, isso de uma maneira geral. E por fim, ter uma vida com significado, aqui a necessidade filosófica, né? Aquela que traga sentido para a nossa existência. E aí o autor traz uma frase de Viktor Frankl, que o homem tenta distrair-se com prazer quando sua vida está vazia de significado. E aí até contrapõe o que Freud diz, né? Que o homem se deleita no prazer, mas na verdade o que ele quer dizer aqui é que o prazer ele vem quando sua vida não tem sentido, não tem nenhum significado. Então você acaba preenchendo esse vazio com pequenos prazeres. Essa é a ideia, né, do que o autor fala. As histórias, elas identificam uma ambição necessária, definem os desafios que procuram evitar que nós alcancemos essa ambição, que são os obstáculos que a gente encontra no caminho, e fortalece um plano para nos ajudar a vencê-los. Isso aqui é o resumo de como funciona uma boa história. E a gente vai ver isso com mais detalhes mais à frente. Então, a gente precisa identificar qual é a nossa ambição necessária, o que a gente almeja. Seja bem-vinda, Kátia. Muito boa noite. A história ela define quais são os obstáculos que a gente vai enfrentar, que de alguma forma tentariam impedir que a gente alcance, né, o objetivo que a gente quer alcançar, e fornece um plano para ajudar a gente a vencer todos esses obstáculos e atingir ali o sucesso, que é a jornada do herói. Quem confunde perde. O cliente tem perguntas e se nós não as respondemos, se não identificamos o que ele quer, o problema que estamos ajudando a resolver e como a vida dele poderá ser melhor, ele simplesmente vai para outra marca. Então, se você confundir a mente do seu cliente, ao ponto de ele não conseguir saber se o que você oferece vai resolver o problema imediato que ele tem, se você não conseguir responder as perguntas que ele faz, se você não conseguir identificar quais são as suas aspirações, né, o que ele deseja, ou que pelo menos o que ele pode resolver quando ele contrata o nosso negócio, a nossa empresa, né, usa a nossa marca, ele simplesmente vai procurar uma outra marca que vai resolver todos esses conflitos internos que ele tem. Principalmente se aquela outra marca, né, se o nosso concorrente conseguir entregar para ele de forma clara a mensagem, né, a resposta que ele busca. Então, é importante você deixar claro de que quem confunde perde. Então, não confunda a mente do seu cliente. E o maior inimigo de uma boa comunicação é o ruído. O que é o ruído? O que achamos que estamos dizendo aos nossos clientes e o que eles ouvem são duas coisas bem diferentes. Aquilo que a gente acha que a gente comunica para o nosso cliente nem sempre pode ser aquilo que ele ouve ou que ele gostaria de ouvir. Então, eles não tomam decisões de compra baseadas naquilo que a gente diz, mas naquilo que eles ouvem a partir do que dizemos. Então, quando você não consegue de forma clara trazer a mensagem para o seu cliente ou que não consiga compreender a mensagem que você transmite, aí você encontra o ruído, porque há aquela confusão que eu falei no slide anterior. Então é importante que você deixe isso claro para evitar que os ruídos aconteçam e aí acaba que a venda não acontece. Quantas pessoas estão comprando de nossos concorrentes porque estes se comunicaram com mais clareza do que nós? Confundir o cliente nos custa muito dinheiro. Isso foi exatamente, né, isso que eu disse, que quando você vai tentar comunicar para o seu cliente
e usar de diferentes argumentos para convencê-lo de que seu produto é bom, mas se isso não for de forma tão clara para ele, você vai gastar muito mais energia, muito mais dinheiro para que ele consiga entender aquilo que você propõe para ele. Então, quanto mais ruído tiver na sua comunicação, quanto mais confusa tiver a sua comunicação, você vai ter mais energia para gastar, né? Vai gastar mais dinheiro para poder fazer com que ele entenda aquilo que você quer passar para ele, né? A resposta que ele busca em você, e isso faz com que você perca aí, tenha uma perda muito grande em relação a tempo, a dinheiro e a recursos também, né? Então, quanto mais claro você puder ser na sua comunicação, mais chances você tem de fechar uma venda. As histórias, elas são a maior arma que temos para combater o ruído, pois organizam as informações de tal forma que as pessoas são compelidas a ouvir. E aí ele cita que as histórias é como se fosse uma grande usina, que a usina é como se fosse uma arma, né? Como se fosse um grande potencial energético para combater o ruído dentro aqui da comunicação, porque ele consegue organizar, através das histórias, você consegue organizar informações de forma que as pessoas consigam compreender o que você diz e se interessem pelo seu conteúdo e passem a te seguir. Então é importante que você faça, né, construa uma boa história para combater justamente esse problema do ruído e facilitar dessa forma a comunicação. Certo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Boa noite, boa noite. Maravilha. Continuamos aqui. As histórias são como música. Elas reúnem uma série de eventos aleatórios e retiram deles a essência do que realmente importa. Quando ele fala que as histórias são como música, a gente tem uma série de eventos, né, meio que desconexos. E aí, quando você cria uma história, você usa uma narrativa que vai trazer o que é mais importante de todo esse contexto, aquilo que vai realmente importar para a mente do cliente. Você vai... o que se fala da clareza, né? São palavras que facilitem a comunicação, o entendimento e que sejam realmente importantes. Você, quanto mais claro, mais simples e mais objetivo for a sua comunicação, a sua mensagem, ou seja, o que realmente é importante para você dizer para o cliente, é através dessas histórias que você vai conseguir fazer isso, né? Então, é como se fosse uma música, uma melodia que você consegue transmitir na mente, né, no ouvido do seu cliente, faz com que ele realmente entenda que aquilo que você quer passar para ele, que a mensagem, né, a sua promessa de marca, a sua proposta de valor, que vai facilitar a vida do seu cliente para resolver as dificuldades que ele encontra no caminho, é através das histórias, e quando elas são bem contadas, elas soam como se fosse uma música suave nos ouvidos. A sua marca, ela cria música ou faz ruído? Essa é uma reflexão que eu deixo para vocês pensarem aí. Você quer que a sua marca crie uma música, uma melodia, ou faça ruído? E as 3 questões cruciais para evitar o ruído são 3 perguntas básicas que você vai fazer em relação ao seu cliente. O que o herói quer? O herói aqui, ele é o cliente. Quem ou o que se opõe ao que ele quer, ou seja, qual é o obstáculo que ele está enfrentando para conseguir realizar o objetivo dele. E como ficaria a vida dele caso conseguisse o que ele deseja usando a sua marca. Então, essas 3 questões são importantíssimas para que você evite o ruído na sua comunicação com o seu cliente. Então, o que ele quer, principalmente o que ele quer, o que é que está atrapalhando a vida dele e como a vida dele ficará, né, depois dessa transformação. Então, essas são as 3 perguntas básicas para evitar o ruído e para facilitar, então, a construção da sua comunicação. E os 3 pilares dos narradores ancestrais, que inclusive o autor cita esse tema aqui relacionado ao Steve Jobs, né, quando ele criou a Apple, como é que construiu essa conexão com o público. Então, ele seguiu essas 3 perguntas, né, ele fez
seguiu essas 3 premissas para evitar o ruído. Então, ele conseguiu identificar o que o cliente dele queria, né? Definiu com clareza qual foi o desafio que o cliente enfrentava naquele momento e ofereceu a ele a solução para o seu desejo, aquilo que representasse ele. Então, quando o Jobs criou uma nova visão da tecnologia para o público, ele percebeu que, até o momento, os computadores eram muito quadradões, muito voltados para corporativo, para empresas, e o cliente não se sentia pertencente àquilo. Ele tinha muita dificuldade, né? O desafio que ele enfrentava era a dificuldade de usar um computador para fazer seus trabalhos de forma prática e simples. Então, ele percebeu qual era a dificuldade que o cliente estava ali em relação à tecnologia. Então, ele trouxe, através da Apple, né, dos produtos dos computadores mais modernos e com uma interface mais intuitiva, com um design mais próximo, né, um design mais bonito, mais clássico. Então, ele percebeu essa dificuldade que o cliente tinha, ele não se identificava com os produtos daquela época, porque era muito voltado para o corporativo, e ele estava em casa, né? Queria um computador portátil para utilizar ali no seu dia a dia. Então, ele ofereceu a esse cliente a solução que ele desejava. E aquilo se tornou, né, os computadores da Apple se tornaram uma representação do desejo do cliente, porque ele não era mais uma coisa voltada só para executivos. Você, como um pequeno empresário, uma pessoa, um estudante, por exemplo, podia utilizar na sua casa um computador portátil que pudesse ter ali o visual mais atraente para ele e facilitasse a vida dele na hora de entender, né, os comandos ali na tela. Então, ele conseguiu, né, através desse exemplo, trazer essa conexão do cliente e evitando o ruído quando ele respondeu essas 3 perguntas que estavam no slide anterior. As pessoas, elas não compram os melhores produtos, elas compram o que resolve o problema delas. Então, é importante deixar isso muito claro na mente de vocês, porque a gente, quando vai produzir um produto ou entregar um serviço, a gente precisa entender qual é o problema que a gente vai resolver do nosso cliente. Esse é o principal ponto. Qual é o problema que ele tem, qual a dificuldade que ele está encontrando e como eu posso resolver esse problema. E aí as histórias entram para poder facilitar, né, o caminho da comunicação e fazer com que o cliente entenda que a sua solução, que a sua empresa é uma solução para os problemas que ele enfrenta. E aí ele fala bem legal, quando ele chega aqui nesse tema, que é o teste do grunhido. O que é isso, né? Imagina que você está vestido de uma pele de urso na saída de na entrada de uma caverna com um notebook na mão, e aí ele vê, no caso você, né, como se fosse um urso, um homem das cavernas, e vê no computador uma propaganda de uma aspirina. E aí, se você conseguir responder essas 3 perguntas, que foi o que a imagem ilustra, você consegue passar no teste do grunhido. Então, o que você oferece, como isso vai melhorar a vida da pessoa e o que ela precisa fazer para comprar. Então, imaginem lá, a aspirina, ele está vendo na tela do computador e ele está com dor de cabeça. Então, ele percebe que se ele comprar a aspirina, isso vai melhorar a vida dele, mas para que isso aconteça, ele tem que ir na farmácia comprar a aspirina. Então, por mais que você seja um bronco, né, a mensagem ficou clara ali para ele. Ah, tem aspirina, que é remédio para dor de cabeça, isso vai melhorar a minha dor, então eu vou na farmácia comprar. Isso é uma alusão bem simples para facilitar o entendimento. Quando você for construir um produto ou um serviço, e for comunicar isso, é importante passar nesse teste do grunhido, né? Se o que você está oferecendo ali através da sua comunicação, seja num anúncio de um post de rede social, ou no folheto, ou no perfil lá do seu Instagram, por exemplo, é importante que a pessoa, quando bata o olho, ela entenda o que você está oferecendo para ela, o que aquilo vai melhorar a vida dela e o que ela precisa fazer para poder resolver. Então, essas são as 3 perguntas básicas para você passar no teste do grunhido. Quando os clientes finalmente entendem como você vai ajudá-los a viver uma história maravilhosa, a sua empresa, consequentemente, vai crescer.
É importante que você faça com que eles entendam de que forma você vai ajudar, né, os seus clientes a resolverem os problemas que ele tem com a sua marca, com os seus produtos. E aí, mais uma provocação aqui. Qual é a sua mensagem? Ela é suficientemente clara? Ela é simples, relevante e reproduzível? Simples é aquilo que eu falei, objetivo. Relevante, ela faz sentido para a pessoa que está lendo. E reproduzível, se você consegue reproduzir a sua mensagem de forma clara em diferentes pontos de contato, ou seja, em diferentes canais de comunicação, seja através de um folheto, seja através de um banner, seja através de uma publicação nas redes sociais, seja através de um artigo no blog, seja através da apresentação do seu site, enfim. Ela precisa ser reproduzível em diferentes mídias, né? E que seja importante para quem está recebendo essa mensagem de forma clara, simples e objetiva. Alguma dúvida? Vou continuar. Certo. Deixa eu voltar aqui, certo. Agora a gente vai entrar definitivamente na metodologia, né? Que é o método StoryBrand. É chamada de fórmula também, ou pode ser conhecida também como a fórmula mágica. Ela é uma forma de comunicação que deixa clareza e previsibilidade. Essa metodologia, né, esse artifício, ele é utilizado muito pelos contadores de histórias, principalmente quando você vê filmes, né? Nos filmes isso é muito bem retratado. Filmes da Marvel, por exemplo, que tem sempre lá o herói, o desafio, o vilão, o resultado daquilo tudo. Então, os contadores de histórias contam muito bem essa história através desse método. Então, eles descobriram como manter dessa forma a atenção de uma audiência por horas. Então, imagina, você está vendo o filme e fica preso ali no enredo, naquela expectativa, o que vai acontecer com o mocinho, o que vai acontecer com o vilão, o que vai acontecer no final, será que ele vai se dar bem, será que ele vai conseguir realizar o objetivo dele? Então, é esse método que faz com que as histórias perpetuem, né? Com que a comunicação se torne atraente e que conecte o espectador. E essa é a fórmula mágica. São os 7 elementos de uma boa narrativa. Um personagem tem um problema e encontra um guia que lhe dá um plano e o convida a agir. Isso o ajuda a evitar o fracasso, isso termina com o sucesso. O personagem pode ser o seu cliente. O problema que a sua marca resolve, né? Ele tem um problema que a sua marca resolve. E ele vai encontrar um guia. Quem é esse guia? É você, é o seu negócio. E você tem um plano que vai oferecer para ele, que é o seu produto ou serviço. Mas para isso acontecer, você precisa convidá-lo a agir. Então, você tem aqui uma chamada para ação, ou uma CTA, né? Call to Action. E o que o seu produto ou serviço oferece nesse plano que vai ajudá-lo a evitar o fracasso e vai, consequentemente, trazer o sucesso para ele. Então, resumindo, a sua mensagem ela precisa ser simples, relevante e repetível através do uso dessa fórmula mágica, que são os 7 elementos de uma narrativa, conforme o livro StoryBrand. E agora a gente vai entrar em cada um desses elementos mais profundamente para compreender como é que se dá, né, essa narrativa, como é que a gente pode construir essa narrativa. Dani, boa noite, seja bem-vinda. Vamos continuar. Lembrando que eu também estou transmitindo lá no Instagram, se por um acaso alguém quiser ir para lá, ou caso aconteça cair, espero que não, mas eu estou aqui nos 2 canais. Bem, vamos lá. O princípio 1 fala do herói, que ele é o cliente e a sua marca é o seu guia. O herói, ele é o catalisador de qualquer história, né? Porque ele quer algo, ele deseja alguma coisa. E o resto dessa história é uma jornada para descobrir se ele vai conseguir o que quer. O princípio 2, ele está relacionado com o problema.
e ele precisa da sua ajuda. Então, existem 3 níveis de problemas que o herói enfrenta, no caso do seu cliente. Os externos, os internos e os filosóficos. Vamos abordar isso mais à frente. Um pouco mais à frente. O princípio 3, o herói busca um guia e não outro herói. Os clientes são o centro do seu próprio mundo. Eles não querem uma marca que possa competir com eles por recursos escassos. Ou seja, o herói, ele não quer um outro herói para competir com ele. Ele quer um guia, alguém que os oriente, que os direcione no caminho, para que ele possa alcançar ali o resultado que ele almeja. O princípio 4 está relacionado ao plano, né? O cliente confia em um guia que tem um plano. E esse plano, ele é a solução para o problema que ele tem. E você, né, ele busca em você a proposta para a solução que ele deseja e que possa trazer uma estabilidade para ele. Que não só faça uma transformação na vida dele, mas que traga também essa estabilidade. Então, o cliente tem um problema, que confia em um guia, porque esse guia tem um plano para resolver o problema dele. O princípio 5 está relacionado à ação, né? A chamada para a ação. O cliente ele não vai agir a menos que você o estimule. Então, como guia, você deve estimular o seu cliente a agir, a tomar uma decisão. A nossa inércia faz com que o cliente apenas nos observe. Mas quando a gente incita ele a agir, a tomar uma decisão, a se pôr em movimento da forma certa, eles vão engajar. Então, muitas vezes acontece da gente produzir conteúdo, publicar, e o cliente está só acompanhando, não toma uma atitude, não toma uma ação, né? Não interage com você. Por quê? Porque faltou esse estímulo. Então, sempre que você for publicar nas redes sociais, por exemplo, uma publicação, um post, enfim, crie sempre uma chamada para ação, porque senão ele vai ficar só te observando e não vai engajar com você. Então, por isso que a gente sempre tem que colocar a CTAzinha lá, seja um link para a pessoa entrar no seu WhatsApp, por exemplo, ou um link para ele te chamar no direct. Sempre tem que ter uma ação ali para que o público, né, o seu cliente, ele possa engajar com você. Senão ele vai ficar só te observando e não vai tomar nenhuma atitude. Isso pode ser uma das razões de você não estar vendendo, por exemplo. O princípio 6 está relacionado à nossa necessidade de evitar o trágico, né? A gente, como ser humano, tenta ao máximo evitar aquilo que nos traga um resultado negativo. Então, a sua história precisa de opostos. O que é que está em jogo? Se nada pode ser obtido ou perdido, não haverá interesse da parte de ninguém. A história perde sentido quando ela não tem um oponente, né? Quando não tem algo que faça com que dê sentido para ela, né? Que faça com que ela, se eu fizer isso, o que está valendo aqui? O que está em jogo na minha história? Que realmente faz sentido para mim. Então, toda a história precisa ter ali um oponente, um oposto, né? Alguma coisa que um obstáculo que vai fazer com que a narrativa se torne interessante. Se não foi uma coisa previsível demais, não tem um desafio, não vai, a história perde sentido, fica sem graça. Então, aqui ele fala sobre o princípio 6, que é do que a gente precisa fazer para evitar o fracasso. E o princípio 7 fala do sucesso, né? Diga às pessoas como a sua marca pode mudar a vida delas. Todo mundo quer ser levado a algum lugar. Se não informarmos as pessoas aonde as estamos levando, elas se envolverão com outra marca. Então, é importante aqui você dizer qual a transformação que a sua marca entrega para aquele cliente, né? Para o herói. Qual é o resultado que ele vai obter a partir do envolvimento com a sua marca, com o seu produto, com o seu serviço. E aí a gente faz, né, mais uma reflexão. Será que passar por todos esse processo, né, toda essa narrativa, ele vai conseguir realizar o que deseja? Então, esse é o cerne da questão. Será que ele vai conseguir? Então, a história ela começa com um herói que quer alguma coisa, ou seja, o cliente quer saber aonde você vai levá-lo. Ao definir algo que o cliente deseja, ele é convidado a alterar a sua história rumo a você. Ou seja, você propõe a ele
uma transformação na vida dele através da história que você conta para ele, para que ele possa realizar o sonho, o objetivo final que ele almeja. E se ele vir a sua marca como um guia crível e confiável, provavelmente ele vai se envolver com a sua marca. Se ele perceber que aquilo que você está propondo para ele faz sentido na vida dele, com certeza ele vai passar a confiar em você e vai te seguir e vai se envolver ainda mais com a sua marca. Agora eu pergunto para vocês, e aí eu gostaria que vocês respondessem no chat. Nessas duas imagens aqui, você tem um homem barbudo numa recepção de hotel, onde tem uma mensagem que diz o seguinte: nossas instalações são de alta qualidade e sofisticação, com uma equipe eficiente e bem treinada. Isso aqui é uma mensagem, é uma história e está sendo contada. Já na foto seguinte, você tem uma mulher relaxando numa banheira com uma luz de vela. E aí a mensagem é a seguinte: encontre o luxo, o conforto e descanso que você estava procurando. Nesses dois cenários, qual que você acha que o cliente é o herói? Diga para mim aí no chat. E aí, ninguém vai se manifestar? O da banheira, muito bem, Dani, é isso aí. Isso aí, exatamente. Por quê? Por que o segundo é o cliente que é o herói e não o primeiro? Eu vou explicar. No primeiro, na marca que está referenciando, né, uma marca de hospedagem, de luxo, ela está contando seus atributos, os seus benefícios de instalações, né, falando sobre si, sobre quem a marca é de forma heróica, né? Eu estou aqui com as instalações de última qualidade, sofisticação, com equipe treinada, blá, blá, blá. Aqui ele está se posicionando como um herói. Na outra mensagem, o herói justamente é o cliente, porque ele está dentro da narrativa. Ele faz parte ali da história. Ele é o centro da atenção e não no primeiro. O primeiro está falando sobre você, sobre sua marca. O segundo, você está falando diretamente com o seu cliente. Qual é o problema que ele busca? Ele está buscando um hotel luxuoso, né, dentro dali das suas expectativas, que traga o conforto e descanso que ele procura depois de um dia estressante de trabalho. Então, ali no segunda imagem, você está vendo que o cliente ali é o centro da atenção. Ele é o protagonista da história, né? Ele é o herói, e não na primeira. Alguma pergunta? Isso aí. O primeiro não vende, o segundo dá a experiência vende. Exatamente, Dani. Matilde, é isso mesmo. O cliente é o protagonista da história. Isso aí. Dani, certíssimo. Então, o seu principal desafio como empresa, como marca, é definir algo simples e relevante que seu cliente deseja e tornar a sua marca conhecida por cumprir essa promessa. Uma vez atendido o desejo básico do cliente, todo o resto servirá apenas para surpreendê-lo ainda mais. Uma vez que você consegue suprir a necessidade básica do cliente, aquela necessidade de sobrevivência que a gente falou lá no início, o que você entregar depois disso é bônus. Ou seja, é uma maneira de você prendê-lo, né? E surpreendê-lo, gerar ainda mais interesse em querer continuar com você. Então, você precisa inicialmente suprir esse desejo inicial, que é a do interno, externo e filosófico, as necessidades básicas de comunidade e filosóficas, né? Agora esqueci o nome, filosóficas. E uma vez que você atendeu esses desejos básicos de sobrevivência, o que você entregar depois é apenas um bônus, de forma que vai surpreendê-lo, né, e vai cativá-lo ainda mais. A lacuna, ela gera expectativa. Definir algo que o cliente quer e o conectar com o seu desejo de sobrevivência abre uma atraente lacuna de história. Exatamente isso que eu disse. Quando você conectar o seu cliente ao desejo de sobrevivência dele, você tem opção de ainda continuar ali na mente do seu cliente. Ou seja, essa lacuna, né, seria aí a expectativa do que ele espera de você na próxima vez que ele te contratar.
O cliente tem um problema. Então vamos agora falar, a gente falou sobre um pouquinho mais a fundo sobre o princípio 1, que é a do cliente, né, o herói, do herói. Agora vamos para o segundo princípio, que é o problema. O problema, ele é o gancho da história. Quando identificamos o problema do cliente, ele nos reconhece como uma marca que o compreende, ou seja, uma marca que tem empatia por ele, que compreende as suas necessidades e desejos. E quanto mais falarmos sobre os problemas que ele vivencia, mais interessante terá em nossa marca. Aliás, mais interesse ele terá em nossa marca. Então, nós precisamos falar para o cliente que a gente se preocupa com os problemas dele, que a gente se interessa pelas dificuldades que ele enfrenta. Porque quando a gente fala isso, a gente gera conexão. E aí a gente traz o interesse do cliente para a nossa marca. A gente se relaciona com os nossos clientes, porque nos posicionamos mais profundamente em suas narrativas. Então, quando a gente faz isso, né, quando a gente fala com profundidade, com empatia sobre os desejos, dificuldades, os problemas que o cliente tem, a gente se posiciona com profundidade e gera esse relacionamento com ele, né? Essa conexão emocional, muitas das vezes, que faz com que a gente se veja nele, ele consiga se perceber na nossa marca, e aí traz essa troca, né? Essa troca de vivências mesmo. Então, quanto mais você falar sobre o problema do seu cliente de forma verdadeira, se preocupando realmente com o problema que ele tem, que você pode resolver, você vai se aprofundando na narrativa com o seu cliente, trazendo essa conexão, né? Vai se aprofundando ainda mais e gerando mais conexão com ele. E assim a venda acontece. E como a gente vai falar, né, sobre os problemas do cliente? Toda história precisa de um vilão. Então, o vilão, ele é justamente o personagem que vai dar vida ao problema que o cliente tem. Gente, eu vou ter que abrir novamente uma outra chamada que essa tá acabando, tá? Agora vai aparecer. No Meet, vou abrir uma outra reunião aqui. E vou jogar aqui para vocês. Aí quando fechar é só entrar na outra, tá? Porque o tempo tá perto de acabar. O melhor seria uma imagem do cliente saboreando o bolo. Isso aí, Bárbara. É uma maneira de você trazer essa conexão. Mostrando qual é o desejo, que no seu caso é o desejo, né? Não é necessidade. Então você pode fazer como uma forma de comunicar o cliente saboreando. Aquela foto que você tirou do brigadeiro, né, mordido, é uma forma também de experiência que o cliente vai ter quando ele comprar o seu produto. Mames, seja bem-vinda. Lenira é minha mãe, gente, está aqui assistindo. Mãe, te vejo amanhã, hein? Bom, vamos lá. Continuando. Então, para a gente falar do problema do cliente, a gente precisa contar a história do vilão, né? A gente precisa que tenha um vilão no meio da história, melhor dizendo. Porque ele dá ao conflito um foco central claro na trama. Ele é a raiz de todos os problemas e ele precisa de uma característica que permita uma personificação. E aí a gente tem vários exemplos. Aqui, por exemplo, eu coloquei para falar, por exemplo, sobre cárie, né, sobre o problema que o cliente... Digamos que é uma marca de pasta dental, de escova dental, enfim, de produtos de higiene bucal. E aí, para falar sobre os problemas que a cárie, né, que uma má escovação provoca nos dentes, tem lá o vilãozinho lá, um monstrinho, né, cultivando ali pequenos fungos, que na verdade seriam as cáries no dente. Então ele precisa ter uma característica que permita uma personificação para a história criar um sentido e trazer ali clareza, né, na trama. É uma forma fácil de entender que o vilão ali é a cárie, e que o problema que ele vai resolver, né, que aquela marca vai resolver, é justamente um produto que vai combater esse vilão. A pasta dental ali, por exemplo. As 4 características de um bom vilão. Ele deve ter um fato causal, ou seja, ele precisa provocar um sentimento de repulsa, né? Por exemplo, aqui outro exemplo aqui de um ralo, de uma encarnação, uma tubulação cheia de cabelo.
Aí digamos que a marca trabalha com desentupimento. E aí você tem lá um monstrão cabeludo saindo de um cano. Quando você olha assim, tem uma repulsa daquela imagem, uma imagem feia, uma imagem que provoca uma sensação ruim. Ele deve ser relacionável, ou seja, ser um ser desprezível, e tem que ser um único vilão e real. Não pode ser um vilão, vários vilões, porque isso vai gerar confusão na trama e vai perder o sentido e o próprio enredo da trama. E ele precisa ser um vilão real, não tem que ser realmente uma situação que acontece de fato. E quais são os 3 níveis do problema que o herói enfrenta? Como eu expliquei. Externo, interno e filosófico. O externo, ele é físico, é tangível, é uma manifestação de um problema interno, só que ele é manifestado de forma externa. O interno, ele lida com as suas frustrações internas, interiores, que faz a gente pensar, será que eu sou suficientemente bom mesmo? Será que eu sou bom nisso mesmo? Deixa a gente, né, com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que eu mereço isso? E o filosófico está relacionado ao porquê. E aí você vai responder isso, deveria ou não deveria. Se eu deveria fazer tal coisa ou se eu não deveria fazer tal coisa. Isso a gente vai ficar mais claro mais na frente, nesse slide de agora. Nós temos aqui como exemplo o filme do Discurso do Rei. Quem não assistiu, é um filme muito bom, que ele fala sobre comunicação. É um rei que tinha dificuldade na fala, ele era gago, e ele precisava comunicar, né, para os seus súditos sobre a guerra, acho que é a Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano. E ele tinha um conflito interno, né, porque ele duvidava da sua capacidade como rei por conta da sua gagueira. Então, o externo era a gagueira, que é a manifestação de um problema interno, que era ele duvidava sobre a sua capacidade. Então, porque naquela época, quando você gaguejava, era visto como um fraco. Então, ele duvidava se ele realmente era suficiente para aquilo, para aquela autoridade, né, que ele deveria ter como rei. E o filosófico é aquela questão do dever. Né? Como rei, ele tinha o dever de unificar o seu povo contra os nazistas. Então, era aquela dualidade do bem versus o mal. Então, isso ilustra bem o slide anterior, que são os 3 níveis do problema que o herói enfrenta, que é o externo, uma manifestação do seu problema externo, que é uma coisa mais interna, né, as suas frustrações, e o filosófico é algo mais holístico, vamos dizer assim, é algo que está relacionado como um todo, né? No caso aqui do exemplo, era a questão dele dever ou não, através da comunicação, ele teria o dever de unificar o seu povo por conta da guerra. Então, isso retrata bem o significado aí desses 3 níveis de dificuldade relacionados ao problema do herói. Dúvidas? Tá, vou continuar. As marcas que dão voz aos seus clientes, em uma narrativa maior, agregam valor aos seus produtos, conferindo a eles uma percepção mais profunda de significado. É tudo aquilo que eu disse anteriormente, né? Quando você coloca o seu cliente no centro da história, no centro da atenção, você cria valor para ele, né? Ele consegue perceber valor naquilo que você entrega através dos seus produtos e serviços, e eles conseguem perceber o significado maior da sua marca e passam, enfim, a estar sempre ali com você. O clímax de uma história, né, de uma narrativa, ele envolve os 3 níveis, né, do problema, externo, interno e filosófico, e responde essas 3 perguntas. Existe uma história mais profunda para a qual a marca contribui? Os meus produtos podem ser identificados como armas que os meus clientes usarão para lutar contra algo que não deveria existir aqui, os vilões? E que desafios você está ajudando o seu cliente a superar? Então, quando você consegue responder essas 3 perguntas, pensando nos problemas, dos 3 níveis de problema, você atinge o clímax, né? O clímax, o ponto alto da sua narrativa. Então é importante você pensar qual é a história mais profunda que a minha marca contribui, qual é
a causa que a minha marca abraça. Os meus produtos podem ser identificados como armas que vão ser úteis para os meus clientes, o herói, ele lutar contra os vilões. E que desafios eu estou ajudando o cliente a superar? Que desafios filosóficos são esses? Né? Quais são as frustrações que eu estou ajudando o meu cliente a lidar através das minhas soluções? Assim como as histórias, todos os seres humanos acordam todas as manhãs identificando-se como um herói. Todos nós nos identificamos como herói, né, quando a gente acorda. A gente se sente sobrecarregado de conflitos internos, externos e filosóficos. E sabemos que não podemos resolver esses problemas por conta própria. Por isso a gente precisa de um guia. Então todo herói procura um guia. O herói, ele nunca é o personagem mais forte. Ele é o principal, porém não é o mais forte. Geralmente ele está mal preparado, cheio de dúvidas, não sabe se ele é suficiente, aí o conflito filosófico. Ele é relutante, sendo jogado na história ao invés de se envolver voluntariamente na trama. No entanto, o guia, ele já superou todos esses desafios na sua própria história e por isso ele é uma referência que vai guiar o herói em sua jornada. Então a gente está entrando agora no princípio do guia. O personagem com mais autoridade na trama não é o herói, é o guia. E os guias são respeitados, amados, ouvidos, compreendidos e seguidos lealmente. Por isso que a sua marca, ela não deve se comportar como o herói, mas como um guia que vai auxiliar o herói, porque ela já percorreu esse caminho no passado e sabe o que fazer. Certo? Então, o personagem, ele é o protagonista, é o seu cliente. E o guia é a sua marca, que é o que tem autoridade na trama, que vai guiar o seu cliente até o resultado que ele almeja. E as duas características comuns de um guia são, primeiro, empatia. Um guia, ele expressa uma compreensão da dor e frustração do seu herói. Quando a gente é receptivo ao dilema de nossos clientes, a gente cria um vínculo de confiança. E as pessoas, elas querem ser vistas, ouvidas e compreendidas. Por isso é importante que um guia tenha empatia. Por isso eu disse lá no início que as marcas que têm empatia, né, que entendem a dor do seu cliente e que comunica isso, ela traz confiança para o seu cliente, né? Então, porque as pessoas gostam de ser vistas, ouvidas e compreendidas. E a segunda é a autoridade. A autoridade aqui se relaciona com competência, experiência e capacidade de ajudar o herói a vencer. E de que forma você vai expressar a sua autoridade na forma correta e na quantidade certa. Por quê? Quando se fala em autoridade, pensa que o guia é um arrogante. Não. A autoridade aqui está dizendo na competência e na experiência que ele tem para resolver o problema que o herói tem, porque ele já passou por isso, então ele tem conhecimento de causa. Então, de que forma você vai expressar a sua autoridade como guia numa marca? Através de prova social, os depoimentos que você coleta dos seus clientes, através de resultados, aí você entra com dados estatísticos, né? Você faz as métricas, vai avaliar o desempenho das suas publicações, por exemplo, no Instagram, né? Como que foi o engajamento, ou em relação a vendas, como é que foi o relacionamento do seu cliente após a venda. Tudo isso, né, são dados, informações reais que trazem um resultado, que formam também, ajudam você a construir autoridade. Prêmios, ou seja, o reconhecimento, quando você, mesmo que você não ganhe um prêmio, mas foi reconhecido através de uma indicação, por exemplo, isso também traz autoridade para você enquanto marca. E aqui, quando ele fala logos, né, logotipos, são os clientes conhecidos que você já atendeu, que são relevantes para você comunicar. Por exemplo, se você já atendeu dentro da sua marca, você atendeu clientes que têm uma certa relevância no mercado, são conhecidos, e que você trouxe ali resultado para eles, é uma forma também de você trazer autoridade para a sua marca. E quais são as 5 perguntas essenciais para coletar bons depoimentos dos seus clientes e assim mostrar a sua autoridade? Essas são 5 perguntas que você pode fazer num formulário, numa enquete ou numa conversa informal com o seu cliente para coletar bons depoimentos. Não aqueles depoimentos básicos, né, que a gente pede. É bom você direcionar o seu cliente para te dar respostas que são relevantes, que vão fazer sentido na hora de comunicar isso. Então, uma das perguntas é: qual era o problema que você tinha antes de descobrir o nosso produto?
Opa, tem mais alguém falando? Depois eu respondo. Bom, vamos lá. Como se sentiu ao tentar resolver esse problema anteriormente? O que foi diferente com relação à nossa solução? Qual foi o momento em que você percebeu que o nosso produto ou serviço realmente poderia resolver o seu problema? E a última pergunta, como está a sua vida agora que o seu problema foi resolvido? Então, nós temos aqui 5 maneiras, né, 5 perguntas para direcionar os depoimentos que a gente deseja dos nossos clientes de forma que traga essa autoridade que a gente quer demonstrar. Então, quando você fala na pergunta 1, você está perguntando justamente sobre qual é a dor que o cliente tem, né? Qual era o problema que ele tinha antes de descobrir o seu produto. E aí, como ele se sente aqui, nessa pergunta 2, está relacionado com os níveis de problema que ele enfrenta, né? Filosóficos, internos e externos. E o que foi diferente com relação à solução foi justamente o plano que você ofereceu para ele. No 4, o momento em que você percebeu que o produto realmente poderia resolver o problema é justamente o sentimento que ele tem quando você chamou ele para ação, né? Quando você percebe que quando eu percebo que o seu produto vai resolver uma dor minha latente e vai me convidar a realizar isso, a fazer alguma coisa, tomar uma decisão, é na pergunta 4. E por fim, falar da transformação, né? Do sucesso que a pessoa obteve, ou seja, a transformação que o seu negócio trouxe para ele. Como será a sua vida agora? Como está a sua vida agora, depois que o problema foi resolvido, com os produtos que você comprou de mim, com o serviço que eu ofereci para você? Então, essas 5 perguntas direcionam o seu cliente para os depoimentos que vão trazer aí comunicar a sua autoridade dentro ali, né, da fórmula. O plano acho que fechou, né? Então vamos entrar para outra. Deixa eu entrar aqui. Certo. Érica, boa noite. Cida, boa noite. Mames, depois eu falo com você o horário. Vamos continuar. Ok. Pessoal que entrou. O link da sala. Certo. Bem. Continuando aqui. Vamos lá. Oi, Bárbara, de volta. Vou continuar aqui. O plano, né? Agora a gente vai entrar no plano, que é a ponte que o herói deve atravessar para solucionar o problema. O plano ele funciona como um caminho de esperança, ou seja, o que ele precisa fazer para atingir lá o resultado que ele espera, para resolver o problema que ele tem. Então, ele funciona como uma ponte entre o que ele tinha antes e o que ele vai ter depois que ele resolveu o problema. Fazer uma compra caracteriza em compromisso. Quando um cliente faz um pedido, em essência ele diz: eu acredito que você pode me ajudar a resolver o meu problema. E acredito tanto que estou disposto a correr o risco. Porque quando você compra, né, um produto ou contrata um serviço, você está ali acreditando que aquilo vai trazer uma solução para você. E ao mesmo tempo você está disposto a correr o risco de aquilo dar certo ou não. Você não sabe se vai dar, porque você ainda não tentou, mas você confia naquela solução porque aquela marca trouxe confiança para você através da narrativa que ela construiu, através da história que ela contou. Então, quando o cliente ele faz um pedido ou ele compra um produto ou um serviço, em essência ele quer dizer que ele acredita no que você pode oferecer para ele para resolver o problema que ele tem. E ele está tão disposto a isso que ele corre o risco de dar certo ou não. Claro que ele sempre busca que dê certo, né?
E existem dois tipos de plano. O plano do processo, que ele descreve as etapas a serem seguidas, ele dissipa as dúvidas e orienta os passos seguintes. Ele pode ser aplicado na pré e na pós-compra. E o plano de concordância. O plano de concordância ele aumenta o valor percebido da sua promessa. Ele esclarece valores compartilhados entre você e o seu cliente. É uma lista de acordo entre as partes, que aliviará a lista de preocupações do cliente. No plano de concordância, você tem como se fosse um pequeno termo de compromisso, onde ali você vai listar com o cliente o que pode e o que não pode, o que é permitido, o que não é, e vai tirar todas as dúvidas que ele tem a partir daquele acordo. Então, você vai deixar claramente o que você vai oferecer para ele, o que ele vai ter em troca e o que ele pode esperar daquilo que ele está te oferecendo. Então, ele aumenta o valor percebido da promessa daquilo que você oferece para ele. A promessa é justamente é o que você oferece de resolução para aquele cliente, conforme o plano que você traçou para ele. A chave para o sucesso de qualquer plano é aliviar a confusão do cliente. Lembrando lá nos slides iniciais que o cliente está confuso porque ele tem um problema, ele precisa de alguém para ajudá-lo. Então, quando você tem um plano que promete aliviar essa confusão, trazer uma resolução para o problema que ele tem, você, consequentemente, obtém o sucesso. O herói, ele precisa ser desafiado por forças externas. Os clientes querem afirmação. Eles procuram marcas que tenham solução para os seus problemas. Foi exatamente tudo isso que a gente comentou. Ele precisa de outra pessoa para resolver os problemas que ele tem, porque sozinho ele não dá conta. E aí a gente vai falar agora sobre a CTA, né, que é a chamada para a ação, que é justamente quando o guia convida o herói a agir. A CTA, ela é basicamente uma chamada de atitude. Então, quando você coloca lá um botãozinho de compre agora no seu site, ou um link, ou uma mensagem no WhatsApp, tipo, comente tal coisa que eu vou te passar o conteúdo, isso é uma chamada para ação. Então, ela precisa ser clara e ser repetível constantemente, porque o herói, ele só vai se movimentar se você chamá-lo para ação, senão ele vai continuar só observando o seu comportamento. Então, é importante que a CTA, né, que é a chamada para ação, ela seja clara. Você precisa deixar claro para ele o que ele tem que fazer para resolver o problema dele. E isso tem que ser de forma repetida em todas as suas formas de comunicação. Existem aí 2 CTAs, né? São as transitórias e as diretas. A CTA transitória é aquela chamada, quer sair comigo sem compromisso? Tipo, você pede para o cliente preencher um formulário numa landing page, por exemplo, e em troca você oferece para ele um e-book. Isso é uma forma de você iniciar o relacionamento com o seu cliente, sem compromisso. Você precisa dos seus dados, né, do seu e-mail para continuar nutrindo o nosso relacionamento, mas em nenhum momento eu estou te pedindo um compromisso. Então, a CTA transitória funciona com aquela chamada vamos nos conhecer melhor, né? Quer sair comigo? Vamos conhecer melhor. Já a CTA direta é aquela que parte logo para o compromisso, tipo, bora fechar negócio? Então, essa quer casar comigo? O que casar comigo é justamente, bora fechar o negócio. Então, existem esses 2 tipos de CTAs. A transitória é quando você quer começar o relacionamento, e aí você oferece alguma coisa em troca, né? Um e-book, enfim, sei lá, qualquer coisa rápida, assim, que faça com que ele te conheça, né? Pode ser uma pequena reunião de 1 hora para conversar sobre o negócio, enfim. São as transitórias. E a direta é aquela que vai logo direto ao ponto, né? Tipo, bora fechar o negócio, quer casar comigo. É o exemplo que ele dá no livro. Os clientes, eles devem sempre saber que queremos nos casar com eles. Ou seja, a gente quer fechar negócio com eles, mesmo que eles não estejam prontos naquele momento. Então, toda vez que você oferecer o bora sair, né? O bora sair, no caso, é a chamada CTA transitória, porque você está nutrindo ali um relacionamento com ele até que ele se sinta pronto para comprar com você, né? Ao ponto de fechar
um negócio com você, ele estreitar o laço ali e se unir a você, né? Se casar com você, que é a alusão que o autor fala para explicar sobre esses dois formatos de CTAs. Continuando aqui. Os 3 poderes das CTAs transitórias, né, são aquelas do quer sair comigo. Ele delimita o território, posiciona você como especialista, ele cria reciprocidade. Nesse caso aqui, seja generoso com a sua doação, porque quando você oferece alguma coisa, sempre ofereça mais do que o cliente espera, que isso traz reciprocidade. Tem também conhecida como o gatilho da reciprocidade, né, você oferece mais do que aquilo que o cliente espera. Posiciona você como guia. Aqui nesse caso, na chamada transitória, você vai estar sempre oferecendo alguma coisa de forma gratuita para o seu cliente. Pode ser um guia, pode ser vídeos educacionais, pode ser palestra, pode ser isso que eu estou fazendo com vocês agora, né? Compartilhando conhecimento. Podem ser depoimentos, amostras, avaliações gratuitas do seu produto. São essas as opções de chamadas transitórias. Você oferece alguma coisa de valor para o seu cliente para nutrir o relacionamento ali com ele até que ele se sinta pronto para colocar a aliança no dedo. Seja generosa com seus clientes, doe o porquê e venda o como. Você pode, através das chamadas transitórias, você doar o porquê aquilo é importante para ele. E uma vez que ele entendeu que aquilo é importante, que a sua marca vai resolver o problema dele, você vai vender o como ele vai fazer isso para resolver o problema, tá? Agora nós vamos entrar, né, no fracasso, né? O que ele precisa fazer para evitar o fracasso. Todo ser humano tenta evitar um final trágico. A gente busca escapar de algo ruim ou desfrutar de algo bom. O desejo de evitar a dor nos motiva a buscar uma solução para os nossos problemas. O fracasso são as consequências negativas de não contratar você. As marcas que não avisam seus clientes sobre o que poderá acontecer se não comprarem seus produtos deixam de responder a pergunta que todo cliente secretamente faz. O que está em jogo? O que vai acontecer se eu não comprar o seu produto, se eu não contratar o seu serviço? O que eu tenho a perder? Essa é a questão. E aí a gente trabalha o apelo ao medo, desde que seja na dose certa, para que o cliente possa fechar, né, conosco o negócio, para que ele possa evitar o fracasso de não contratar o seu serviço ou não comprar o seu produto. Primeiro, que ele está vulnerável a uma ameaça. Existe um vilão grande ali ameaçando o seu momento ali. Esqueci o nome agora, enfim. Ele deve agir para reduzir a sua vulnerabilidade. Então, uma vez que ele se sente ali ameaçado por um vilão, ele precisa fazer alguma coisa, né, para ele resolver aquela situação, para se livrar daquele problema. Uma chamada para ação eficaz é capaz de protegê-lo do risco. Então, quando ele é movido para agir, para tomar uma atitude, ele está ali de alguma forma sendo protegido do risco que ele está correndo. Porque uma vez que ele se propõe a resolver o problema, a fazer alguma coisa, ele vai ter o risco vai existir, mas vai ser menor, porque ele vai saber o que fazer. E o cliente ele é desafiado a tomar uma atitude, ele deve agir para solucionar o problema. Então, ele tem um problema, ele precisa fazer alguma coisa, mas ele precisa de um impulso para que alguém possa dizer, tem que fazer tal coisa, se você não fizer isso, você não vai conseguir resolver o problema. Então, ele é desafiado a tomar essa atitude. E essa ação vai trazer a resposta que ele precisa, resolver o problema que ele tem. Então, ele precisa aí ter ele acaba se apegando a esse medo para poder entender que o seu produto, o seu serviço, ele traz uma solução para aquele problema que ele tem. O que os clientes mais desejam é ter um final feliz para suas histórias e eles esperam que você os leve até lá. E aqui a gente entra no assunto, né, do fechamento do enredo, ou seja, do que vai acontecer com ele depois que ele tomar a atitude de comprar de você ou de te contratar. Por isso, a resolução ela precisa ser específica, clara e claramente definida. Você precisa deixar claro para ele o que vai acontecer com a vida dele depois que ele te contratar. O que ele vai ter de resultado depois que ele ter acesso à sua solução, ao seu plano.
né, o seu plano de resolver o problema. E como criar um final feliz? Para resolver os problemas externos, ele busca poder, né, poder, posição e status. Então você precisa criar uma narrativa que vai trazer esse auge na resolução do problema dele, que vai trazer o status que ele almeja. Para os problemas internos, ele precisa de uma união e completude. Então ele precisa se unir a alguém e se sentir completo, para que ele possa alcançar ali realmente o final feliz que ele almeja. E para atender os problemas filosóficos, ele precisa se sentir que tem um potencial elevado e único. É quando ele se sente autorrealizado e aceito, ou que ele se aceita na condição que ele está. Então, quando você cria uma narrativa que envolve essas três soluções para esses três problemas, né, externos, internos e filosóficos, vai trabalhar dentro deles algum desses resultados. Poder, posição, união, completude, autorrealização ou aceitação. Aquilo que traga status para ele, que ele se sinta completo, realizado e que seja muito maior do que isso, que ele se sinta realmente com o seu potencial ao máximo satisfeito. Val, seja bem-vinda. Perguntas? Bom, acho que não tem. Vou continuar, tá próximo já de acabar. Tá, então, como a gente vai alcançar esses 3 níveis de satisfação do nosso cliente através do enredo da narrativa? Oferecer acesso, identificação por associação e criar escassez, para que ele possa, enfim, atingir o seu status. Reduzir a ansiedade, carga de trabalho e proporcionar mais tempo, assim ele consegue se sentir mais completo. E trazer inspiração, aceitação e transcendência através da autorrealização, quando o cliente ele consegue se sentir no seu potencial máximo de realização, ele transcende, porque ele finalmente se transformou, ele deixa de ser aquilo que ele era para ser alguém melhor. Você já disse aos seus clientes aonde os quer levar? Se não disser, eles não te seguirão. Então é preciso que você diga para eles de forma bem clara aonde você vai levar eles, para que eles possam te seguir e confiar em você. A maior motivação das pessoas é se transformarem em alguém melhor. E elas querem que a sua marca faça parte dessa mudança. Porque, na verdade, o cliente não quer apenas comprar um produto, né, ou um serviço. Ele quer, na verdade, resolver não só um problema, mas também se sentir uma pessoa melhor, né, se sentir mais completo. Está muito mais além do físico, é uma questão também muito filosófica, emocional. E a marca que participa da transformação dos seus clientes cria apaixonados propagadores dessa marca. Eu vi de várias marcas, né, várias pessoas que chegam a tatuar a marca no próprio corpo. Por quê? Porque elas se identificam tanto com aquela marca traduz e reflete claramente os anseios que aquela pessoa tem, que aquele cliente tem, que ele passa não só a seguir a marca, como propagar a sua história, inclusive tatuá-la no corpo. E quando uma marca se compromete com a jornada dos seus clientes, ajudando a resolverem seus problemas externos, internos e filosóficos, ela faz muito mais do que vender. Ela muda vidas. Exatamente isso, ela muda vidas. O mote ou onliner é mais do que uma tagline ou slogan. É uma afirmação simples que ajuda as pessoas a perceberem que precisam dos seus produtos e serviços. O mote ele funciona como uma frase que reflete a sua promessa de marca. Ele não chega a ser uma tagline, quem não sabe que a tagline é como se fosse... São frases curtas, de significado, e que complementam a essência da marca, como se fosse reforçar o que a marca quer dizer. E o slogan é voltado para campanhas, como Coca-Cola usa muito, né? Cada ano ela cria um slogan, que acaba se tornando também a tagline da marca, com uma exceção. Então, hoje nós temos aí Sinta o Sabor, que é a tagline, que é o slogan, né, da campanha da Coca-Cola, que funciona também como uma tagline. Então, o mote ele é mais do que isso. Ele afirma, justamente, de forma simples, o porquê as pessoas devem comprar o seu produto, tá? A sua promessa de marca. O que você promete entregar para elas de resultado. Esse é o mote. E ele responde a clássica pergunta, o que você faz? Só isso. O que você faz? Esse é o seu mote.
Ele é uma declaração clara e repetível que permite que os clientes em potencial encontrem a si mesmos na história que uma empresa conta. Então, é aquilo tudo que eu disse, né? Ele representa ali o que a empresa faz com que os clientes se identifiquem tanto com a marca ao ponto de eles segui-las e propagá-las para o mundo todo, inclusive de tatuá-las no corpo. O mote ele é como uma grande canção de sucesso e precisamos repeti-lo várias e várias vezes, até que os clientes o tenham memorizado e comecem a cantar para seus amigos. O mote ele precisa ser repetido várias e várias vezes, até que os clientes também sintam isso dentro do coração e comecem a cantar para os seus amigos, e assim a sua marca ganha mais alcance. E como criar um mote poderoso? Você pega 4 elementos lá da fórmula do metodologia do StoryBrand e traz para cá, para criar o seu mote, a sua frase de efeito. O personagem, o problema, o plano e o sucesso. Quem ele é e o que ele quer. Quais desafios você ajuda ele a resolver? O plano que faz com que ele possa realizar esse desejo que ele tem, né? Resolver o problema. E como será a vida dele depois disso. Isso é basicamente a construção que você vai fazer para criar o seu mote. Os nossos clientes, eles podem não precisar da nossa marca hoje. E talvez também não precisem amanhã. Mas no dia em que eles precisarem, queremos ter certeza de que lembrarão de quem somos, do que temos e de onde podem nos levar, nos encontrar. Queremos ter certeza de que lembrarão de quem somos, do que temos e de onde podem nos encontrar. Então, o mote, ele meio que envolve tudo isso. É importante que o cliente saiba onde te encontrar quando ele precisar de um problema em algum momento que ele terá. Não precisa ser hoje ou amanhã, mas uma hora ele vai precisar do seu serviço. Então, é importante que ele saiba quem é você e como você pode ajudá-lo e onde você vai encontrá-lo. Ele vai te encontrar, né? Tá. Aqui é o desafio que eu proponho para você criar o seu roteiro de marca StoryBrand, ou seja, utilizar a fórmula do método SB7, que é o método StoryBrand, onde você vai criar desculpa, cada um desses elementos aqui. O herói, ele tem um problema, que encontra o guia, que tem um plano, que chama a ação, e o que ele vai fazer vai resolver o problema, e aquilo que ele fizer, aquilo que ele deixar de fazer vai trazer o fracasso, aquilo que ele vai fazer vai trazer o sucesso, e como era ele antes, como ele ficou depois da transformação. Ou seja, o roteiro de marca StoryBrand é justamente esse guia que vai ajudar você a contar a sua história através de diferentes canais e meios de comunicação, de forma que eles possam entender a sua promessa, de forma que eles possam saber que você pode ajudá-los e que se ele não comprar o seu produto, não contratar o seu serviço, vai acontecer isso de ruim para ele. É basicamente isso. Então, existe aqui um rapaz chamado Frederico, ele criou um roteiro, né? Ele reproduziu o roteiro do Donald Miller no Trello. Então, ele tem de forma fácil ali para você criar o seu próprio roteiro, tem instrução ali explicando cada um do passo que você precisa dar para montar o seu roteiro StoryBrand. E eu também criei uma versão em Excel, para que você possa também criar o seu roteiro de StoryBrand, com instruções também. Esse é o desafio que eu proponho, e quem quiser participar do desafio, criar o seu roteiro de marca, é só me chamar no WhatsApp e falar comigo, ó, eu quero o desafio, e eu vou mandar para vocês o arquivo e o link do Trello. Mas se você quiser fazer no Trello ou quiser fazer no Excel, fica à vontade, ok? E para fechar, temos aqui um outro livro do mesmo autor, que é o StoryBrand 2.0. Ele é uma versão atualizada do StoryBrand. Quem quiser adquirir, tem na Amazon também, enfim. E todos os contatos do autor. Enfim, fechamos então a nossa apresentação, né, do nosso aula de StoryBrand do mês de março. E eu quero convidá-las quem estiver interessado em acompanhar, o mês de abril é um mês especial, que é o mês de aniversário tanto do estúdio e meu aniversário também. E nós iremos estudar esse livro aqui,
o Digital Brand, porque o tema de abril é branding, brand digital. E, excepcionalmente, no mês de abril, quem quiser participar somente do nosso clube de assinatura de abril vai pagar apenas R$ 57,00 e vai ter acesso ao treinamento sobre branding, uma mentoria comigo durante 1 hora e também o aulão desse livro, onde a gente vai aprender sobre como construir o brand dentro do ambiente digital, ok? Bem, muito obrigada. Ah, esqueci. Ainda ganha também um e-book falando sobre brand digital, baseado nesse livro, mas aí tem mais informações, algumas informações a mais. Inclusive tem dicas de como você vai construir sua persona. Enfim, esse também faz parte do Virtual Box, que é o box de abril, que eu vou lançar amanhã. Então, vocês estão aqui, já estão sabendo em primeira mão. Quem quiser adquirir o material do desafio, né, para criar o seu roteiro de Story Brand, é só me chamar, se for aqui no Instagram, no direct, e se for pelo Meet, pode chamar no meu WhatsApp, se você veio de algum grupo, e me pede que eu lhe mando o arquivo do roteiro do seu Story Brand. E quem quiser participar comigo, em abril, do nosso clube de assinatura, paga apenas R$ 57,00 e tem direito ao box do mês e também a leitura desse livro. Certo? Obrigada e até amanhã. Beijos. Alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Eu nem perguntei, né? Obrigada, Bárbara. Adorei ter você aqui comigo. Beijo. Beijo, meninas.